Campos acompanhando as redes sociais, Luana. Muito torcedor trazendo esse assunto aqui no nosso chat. Ricardo Santos, Márcio, boa noite. Júnior Santos tá certo? Arnaldo também diz aqui, ó, confirmado. Júnior Santos foi contratado pelo Bahia. O jogador chega essa semana em Salvador. Márcio, tem mais informações? Muita gente perguntando aqui, viu, Márcio? Pronto, vamos lá. Muita gente perguntando. Muita gente tá surpresa, inclusive da imprensa. E eu também fiquei surpreso. Por quê? Porque surgiu a informação do interesse, só que o Júnior Santos é um salário muito alto, mas o Bahia foi atrás dele. Detalhe, viu, Nilson? Se der qualquer erro daqui pra frente, eu vou publicar uma mensagem onde o Júnior Santos, que é daqui de Birimbau, fala com um amigo meu, eu não vou dizer o nome, mas eu posso publicar no ar, já pedindo casa, porque ele chega essa semana. Preciso ver a casa aí em Salvador, que eu estou me mudando para Salvador essa semana. Ele não veio para Salvador para alugar a casa e passear no meio do campeonato. Então, eu cravei logo isso aí, porque eu ouvi, tá aqui a mensagem, certo? Vou mandar para você, Nilson, não divulgue, mas vou mandar para você ficar sabendo. Então, se qualquer coisa, eu vou no ar e digo, aqui, a mensagem é essa aqui. Se deu errado, deu depois disso. Tá? Alguma coisa deu errado depois disso. Chega essa semana, não sabe o dia ainda que vai chegar, mas é um jogador que está buscando casa para morar em Salvador. Já pediu para alugar a casa, que vem olhar a casa aqui em Salvador essa semana. Mensagem do Júnior Santos. Voz dele, mensagem dele, áudio dele, que ele está em Salvador. Esta semana chega para reforçar o Bahia. E outra, viu? Repercussão positivíssima nas redes sociais dessa contratação que o Bahia está fazendo, Nilson. Olha, quando você deu a informação, Márcio, eu consultei uma pessoa que tem muita credibilidade comigo e ela me disse assim, é por aí, mas é uma contratação difícil, mas você estava à frente dessa pessoa. Então, o Júnior Santos, Márcio, se ele repetir o que ele jogou no Botafogo em 23, 24, fez 100 jogos no Botafogo e 27 gols em 2 temporadas, ele vai ajudar muito o Bahia, pelas características de ser um jogador físico, de enfrentamento, tem qualidade, driblador, faz gol. E é um jogador extremamente interessante, mas ele teve problemas de lesões e não conseguiu decolar no Atlético Mineiro. É um jogador caro. No Atlético Mineiro ele só fez 28 jogos e apenas 2 gols. Então ele é um jogador que surgiu no Ituano, passou pela Ponte, passou rápido pelo Fortaleza, jogou no Kashima Reysol do Japão, no Yokohama Marinos, passou no Hiroshima até chegar no Botafogo, depois voltou para o Fortaleza e aí fez 2 excepcionais temporadas no Botafogo. É um ótimo jogador. Jogador em forma, nível de seleção, mas vem de lesões sucessivas. Mas é uma grande contratação e o Bahia deve confirmar essa contratação nos próximos dias. E aí, estando fisicamente bem, Márcio, sem lesões, da forma como o Bahia conduz os seus jogadores, eu acho que ele vai ser um jogador que vai ajudar muito o Bahia nessa temporada. Eu vou com o Dito Lopes para a ITS, Excelência Internet. Acesse itsbrasil.net ou pelo 34020800. Discount, maior distribuidor do Banco do Nordeste. Júnior Santos no Bahia, Pedro Henrique no Vitória. 2 atacantes, Dito. Márcio, Júnior Santos no Bahia, é estranha essa contratação. Por que estranha, né? Pelo protocolo deles, o jeito que o City, né, trata, um jogador de 31 anos, jogador que, como o Nilson falou aí, que vinha de lesão, essa coisa toda. Agora sim, pelo Júnior Santos do Botafogo, essas bolas que passam ali na área, que o Bahia cria, aquela jogada, ali é tudo gol, velho. Tudo gol. O Júnior Santos do Atlético Mineiro ficou muito no banco de reservas. Teve muito pouca chance de entrar para jogar de titular. E o jogador, quando ele está de titular, ele mete um gol, mete outro gol, ele cresce, né? Ele ganha confiança e ele aí segue para frente. Se ele chegar no Bahia, né? Jogar, fizer gol, tal, vai ter a confiança. E se for aquela confiança que ele tinha no Botafogo, do jeito que o Bahia joga, que a bola passa toda hora ali, ele não é um William José, lento, grandão, né? Todo paredão lá fora. Não dá. E o Júnior Santos não, esse se movimenta, é fisicamente forte, esse pode ajudar. O Nilson Luiz, já com os destaques finais do Bahia. Torcedor me chamando, fala, torcedor. Boa noite, Galácticos, aqui é César Xavier, pai de Aracaju. Triunfo legal aí pro Bahia, né? E ficou algumas observações a meu ver. Anteriormente, o Rogério Ceni vinha escalando o Del pela ponta e Juan Pablo de referência lá de centroavante. Mas é nítido que Del, ele é para ser utilizado como centroavante, como referência. É assim que ele foi treinado na base e ele joga bem assim. Não que ele não possa desenvolver também outra qualidade, mas ficou claro que ele é matador. O menino é bom. Precisa dar oportunidade, dar sequência, né, a meu ver. E o time do Vitória, uma ressalva. É muito fraco o elenco do Vitória. Eu sou Bahia, mas o elenco do Vitória é muito fraco. Tem que abrir os olhos. Segue a linha. Obrigado, irmão. Obrigado, hein? E Del tá tendo chance quando tem que ter. Campeonato Baiano. Vamos lá, Dito, só para finalizar esse assunto. Para você, então, foi pênalti do Ramon
em cima do Pulga e não foi pênalti em cima do Fabri do Vitória. Confere, Dito. Ô, Márcio, rapidamente aqui, é porque às vezes fala, vocês ficaram calados, e quem cala consente. Em jogo nenhum, Del entrou de ponta direita. Em jogo nenhum, com todo respeito ao torcedor, mas a gente não pode ficar calado, né? Porque daqui a pouco, o cara falou, o cara que não viu o jogo, Del jogou de ponta direita, o cara falou aqui. Não, Del sempre entrou junto com o Juan Pablo, como 2 atacantes de área. O Juan Pablo, que é ponta, jogou na área junto de Del os outros jogos do Campeonato Baiano. Márcio, para mim, pênalti claríssimo em cima do Pulga. E o lance aí, ó, o lance está mostrado aí. A perna direita do lateral do Vitória vai nas pernas do Pulga lá. Pênalti dentro da área. Ali não é o braço que você tem que olhar. Tem que olhar a perna lá, a perna direita dentro da área. E toca, Dito? Hein? Toca. Toca, se toca, mas só pra isso. Tem um lance por trás. Tem uma imagem por trás que é bem nítido. Claríssimo. A imagem por trás. Isso. Essa não define tudo, mas tem uma imagem por trás que pega mesmo. Eu tava olhando o lance de cima, tá certo. E o lance do Canu é lance de jogo. O jogador não tá numa situação de tomar vantagem. Olha aí de Canu. Aí o lance do Canu. A bola sobe e ele vai tirar a bola. Olha o braço de Canu nas costas, Dito. Márcio, ele vai tirar a bola, isso é lance de jogo. Mas pra tirar a bola, ele tem que empurrar o cara com as costas? Não tem empurrão. Ali é lance de jogo. Ali é lance de jogo. A bola sobe, não tem perigo nenhum. A bola a mão? Ele sobe para ganhar equilíbrio e cabeceia a bola, nada marcar. Rapaz. Nada marcar. E aí, Vanildo, o que é que você achou? Olha, a princípio, assim, aparentemente, parece que não foi nada. Gostaria de ver o lance mais de perto, em relação a Canu e o Fábio do Vitória. Agora, em relação a outro lance, do lateral Ramon em cima do jogador Eric Pulga, pra mim foi pênalti, viu? Ele chegou no jogador e não na bola, tanto empurrou com o braço quanto derrubou com a perna direita, Márcio. E você, Emílio? Eu, à distância, Márcio, não vi o lance, estava do outro lado, então não posso nem opinar. Agora, posso opinar sim sobre o lance do Fabri. É claro que Dito é o comentarista e o que ele diz, eu assino embaixo. Aliás, até parabenizar Dito aqui, que na hora que saiu o jogador do Bahia, o Juan Pablo, ele disse, há males que vem para bem. Rogério Ceni errou em colocar. E agora tá acertando. Não é que Dito, rapaz. Que boca santa é essa, rapaz? Dito, boca santa, falou, o cara vai lá e faz o gol. É porque o Juan Pablo não é centroavante, entendeu? E Bel, para aquele estilo de jogo, o Del seria mais indicado para jogar do que o Juan Pablo ali. Beleza, vamos lá, gente. Vamos a Luana Campos. Eu não dou opinião, não, sobre o lance, não, é? Ah, você estava vendo o jogo, o lance? Também, né? Então, o que é que você achou dos dois lances? Obrigado por perguntar. Vê devagar, o senhor ficou calado o tempo todo, porque você não chamou antes. Pênalti nos dois lances, pra mim. Tá vendo? Pênalti nos dois lances. Tá vendo aí? Porque não tem meia falta. Ou é falta ou não é falta. Esse lance aí de Canu foi com o Fábio, né? Se fosse no meio de campo, não ia dar falta? Ia. Então, ele deu falta dessa aí. Não tem meia falta. Pra mim, pênalti dos dois lances. Parabéns, Germano. Foi isso que eu vi também. Eu disse na transmissão. Você viu, disse, mas não viu, foi Você pipocou. Você viu, mas pipocou. Não, você viu, mas pipocou. Viu, mas pipocou. Ô, Nilson, já os destaques finais, porque tem... Pois é, Nilson Luiz, as últimas do Bahia, Nilson. Beleza, Trepidante. Olha, o Bahia volta a jogar no Campeonato Baiano dia 1º, domingo, contra o Porto, na Arena Fonte Nova, às 18h30. Quem não jogar contra o Corinthians vai estar à disposição para o jogo de domingo. Então, final de semana, os titulares estarão de folga no Tricolor. Bahia chegou aos 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos, lidera o Campeonato Baiano com folga. Sobre Juan Pablo, entorse, né, um traumatismo, entorse. O jogador já iniciou todo o protocolo, analgesia, anti-inflamatório e gelo, mas amanhã vai para o exame de imagem para detectar se há lesão, grau da lesão e tempo de tratamento. Então, para os próximos jogos, provavelmente, pelo menos para quarta-feira, está fora, está vetado o atacante Juan Pablo. O garoto Sidney segue se recuperando de dores no joelho e mais 2 semanas pode ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Eu tô aqui pedindo sempre para você deixar o seu joinha, o seu like, viu? Giovanni Lima diz aqui que Rogério Ceni ainda não sabe o que é Bavi. Colocar Nestor e a múmia do Cauli juntos. Também tem mensagem aqui de Ailton Medeiros que fala que esse infeliz técnico já falou aí que não vai precisar de contratar um centroavante. Rogério Ceni falou isso. E também Robert Val Marques está dizendo que Kiki Oliveira entrou muito bem no jogo de hoje. Márcio. Muito bem, tem um som retornando aí de um rádio alto aí, tá? Baixa esse rádio ou desliga, porque o som tá retornando na voz de Luana Campos, tá certo? Vamos lá, da galera participando pelo 94040100 99059230. Fala, torcedor! Salvador! Galácticos! Márcio, Vinícius de Itabuna, Bahia. Resultado bom, triunfo importante, com um time alternativo, misto, mas a gente precisa pontuar uma coisa. Rogério Ceni, ele gosta de sofrer. Rogério Ceni parece que gosta de viver altas aventuras em clássico. Isso já foi provado no ano passado.
Porra, o time fez um gol, recuou, entregou a bola pro Vitória. O Bahia tava errando saída de bola. Ele tinha que ajustar logo ali, antes de estar tomando aquele sufoco e correr o risco de ter tomado gol de empate. Porque o Vitória não empatou, não foi porque o Bahia foi muito bem na marcação, não. Foi por incompetência do time do Vitória, que é ruim, que é fraco. Comenta aí. Bom, tudo isso com o Dito Lopes aí fazendo a avaliação também do técnico Rogério Ceni, Dito. Eu vou avaliar sim o Rogério Ceni. Antes, deixa eu responder ao torcedor, porque ligou agora, tem a preferência aí sobre o Jair Ventura. E antes do Jair Ventura, a gente tem falado, e não é agora porque o Vitória perdeu, a gente sempre entende o termômetro, né? De quem ganha e de quem perde. Hoje, todo torcedor do Vitória vai estar retado com o time, com o Jair Ventura, com o elenco. E todo torcedor do Bahia, mesmo com algumas críticas, olha o que falou antes aí. Rogério é maluco, botar Nestor e Cauli num jogo sozinho assim e tal. Então, cada um tem seu argumento. O elenco do Vitória, ele não contratou o Vitória nenhum jogador acima de quem ficou do ano passado para cá. Como é que esse elenco vai melhorar? Se você não deu um ápice, se você não colocou jogadores uma nota 7, a gente diz assim, o elenco do Vitória é nota 5. Se você não coloca ninguém em nota 7, nota 8, o elenco vai continuar nota 5. Você não vai melhorar a sua nota. E sobre o torcedor que falou do Cauli e do Nestor, sobre a escalação é uma coisa. Sobre o que aconteceu no jogo é outra. A escalação o Rogério tentou mais uma vez. Eu tenho o Nestor, eu tenho o Cauli, eu preciso descansar Everton Ribeiro, como ele explicou aí, tenho que botar Caio Alexandre para dar ritmo de jogo, botou, não deu certo. Torcedor tá certo, os caras não jogaram bem. Cauli mais uma vez. E é irritante falar de Cauli mais. Não dá mais para falar, porque fica uma coisa parecendo que a gente tem algo contra o cara dorme em campo. Não é possível isso. Mas eu gosto muito do Rogério Ceni, sabe? Tem alguma coisa que chama o Rogério para ser um grande treinador, um cara que sabe administrar um time. Rogério é um cara diferenciado, gente. Alguns torcedores do Bahia têm algum trauma com o Rogério, sabe? Criticam o Rogério, mas eu vejo o Rogério no Bahia diferente. Eu vejo que o Rogério eleva o nome do Bahia. Rogério Ceni, ele na beira do campo, o jogador vai jogar muito mais porque é um Rogério Ceni e ele sabe trabalhar. Tem um erro aqui, outro ali. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Muito importante no futebol é enxergar o jogo no segundo tempo, numa hora grave, numa hora quente, onde o termômetro vai lá para cima no jogo. Aí você vê, por exemplo, o Jair Ventura fez várias modificações, mas modificações assim, de tirar um zagueiro, botar um atacante, tira um meia, bota atacante, aí foi pro bolo, não foi aquilo que foi treinado. Rogério, ele é mais profissional. Eu vou trocar aqui porque eu tô precisando disso, eu vou trocar aqui porque eu tô precisando daquilo. Hoje ele acertou. O Araújo, a entrada do Araújo foi muito importante para o Bahia. O Araújo, ele compôs ali uma marcação junto com o Borducci, que o Bahia já estava perdendo aquilo ali, né? Vejam que a gente falou aqui durante o jogo inteiro, o Rogério falou, o repórter perguntou, né? O torcedor está falando aqui, muita bola alçada na área do Vitória, gente. Isso é um absurdo, sabe? Mas vamos falar sobre isso na entrevista coletiva do Jair Ventura, o porquê de tanta bola alçada para a área do time adversário. Quantos gols fez o Vitória? Nenhum. Então tá errado. Desde o ano passado. Vai achar que todo jogo vai acontecer? A zaga do Bahia estava bem. Gabriel Xavier pelo alto, muito bom. Antecipando, inclusive, com tempo de bola muito boa. Os caras metiam a bola para a área, ele conseguia tirar. O Canu por baixo, hoje um pouco mais nervoso do que em outros jogos, o Canu. Parecia aquele Canu quando chegou no Bahia, né? Mas acabou se ajustando ali, se acalmando. Depois que o Araújo entrou, que algumas modificações foram feitas, o Bahia passou a marcar melhor e sair nos contra-ataques. Fez o que Vitória normalmente faz, se compacta atrás e sai para o jogo. Em suma, eu acho que o Rogério Ceni, ele continua com muito crédito, sabe? É um treinador que pode levar a Bahia a voos mais altos. Agora, o Bahia também precisa dar um material humano, um material de trabalho melhor para ele ter um time mais coeso, um time mais forte fisicamente. Ele sempre reclama disso, da parte física do time dele, e ele tá certo. O Bahia precisa contratar jogadores mais físicos pro Bahia, Márcio. Deram porque quiseram essa qualidade, viu? Me deram estrutura porque quiseram. Olha a Luana Campos chegando lá também, ó. Luana Campos chegou lá também. Já vai estar com a câmera exclusiva da Luana Campos. Mais um torcedor antes do Dito Lopes. Daqui a pouco a estatística. Eu quero saber como é Campos. Seu Dito Lopes também logo. Eu discordo. Calma, desce não. Desce não. Esse lance vai chegar a hora. Se marcasse um, tinha que marcar o outro. O outro tem uma mão nas costas também ali. Um ombro nas costas, o outro também. Pra mim, dois lances parecidos. A arbitragem não tem culpa de nada aí, na minha visão. Não marcou um, não marcou o outro. Acho que teve o mesmo contexto do lance. O árbitro entendeu da mesma forma. Então, mas fique à vontade para discordar. Torcedor também. Não vou fazer polêmica por causa desses lances. Ficar polêmica o tempo todo. Não. É resultado. É como o Bahia jogou, como o Vitória jogou. As chances que os dois tiveram chance. Você que tá saindo do Barradão, me sinaliza aí. Como é que tá saindo do Barradão? Tá engarrafado? Não tá? Você que é torcedor do Vitória. O jogo foi 1-0 pro Bahia, mas esse jogo poderia ser
2-1 para o Bahia, poderia ser 1-0 para o Vitória, poderia ser 2-1 para o Vitória. Então, assim, eu acho que foi um jogo muito bom, foi um Bavi bacana de assistir, sabe? Não foi um Bavi chato. O primeiro tempo, assim, o Bahia teve um pouco mais de posse de bola que o Vitória, mas o Vitória foi muito mais agudo do que o Bahia. O Vitória teve mais na área do Bahia do que o Bahia na área do Vitória. O Vitória estava muito confortável até 36 minutos do primeiro tempo. O Vitória estava lá atrás praticamente sem seus zagueiros aparecerem dentro do jogo. Porque o Bahia tinha posse de bola, mas com o Canu, com o Gabriel Xavier, com os laterais que voltava, chegava no meio, no Cauli, trocava para trás de novo, ia no Nestor, voltava, trocava para o Caio Alexandre. O Bahia tinha essa posse, mas sem ser agudo, sem chegar lá na área do Vitória. E o Vitória, quando tinha bola, aí vem o problema do Vitória. O Vitória pega a bola, Baralhas, mete no Ramon, para a área. Aí tem o centroavante Kaiser com 5 jogadores do Bahia, zagueiros na área. 5. Vai fazer gol como? Todo dia que a sorte vem, é todo dia que um zagueiro erra, que a bola trança na perna do cara, sobra, Kaiser vai fazer o gol. Aí tá, aí volta lá, aí o Kaique toca o Baralho, o Baralho toca lá no lateral direito, Matheus Silva, vamos para a área. Gente, hoje o Vitória deve ter batido o recorde de jogar bola na área, merecido o Bahia, porque o Bahia também no segundo tempo ainda teve outras oportunidades. Na minha opinião, teve um pênalti para o Bahia, então eu sou muito claro aqui, eu não vou me esconder, tá? Ah, mas você... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Dito. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Rogério Ceni está na coletiva, já está posicionado também. Então tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso, assim. Isso. Placar merecido. Por partes. Calma que tem 1h30 de programa. Não precisa pegar tudo e jogar de vez. Tá não certo. Nada. Devagarinho o jogo, aí passou, a gente botou estatística, vamos devagarinho, por partes. Tenha paciência, calma, Dito, relaxe. Relaxa. Hoje a manda tem que abraçar o mundo. Ui! Olha o Ivanildo Fontes aí, ó. O narrador Ivanildo Fontes Só tá pra fechar, lá no pagadão. Só pra fechar rapidinho. Então, assim, a questão de merecimento, o Bahia mereceu sim. Tem gente perguntando, o Bahia mereceu ganhar de 1-0? Mereceu, porque o Vitória, apesar de ter tido a oportunidade de fazer gol também, é um time que precisa de um ajuste melhor, de arrumação melhor. Beleza, esse é Dito Lopes, o craque dos comentários. Atenção, galera. Já. Aí. Lopes, já a Ventura tava sem paciência. Eu também fiquei sem paciência e cortei. Eu vou falar tranquilo como ele estava, né? Na paz, na vibe de boa, mas tá anotado aqui também, viu? Você anota aí, eu também anoto aqui. Falou que o Remo é um adversário direto. Poxa, assim, eu não gosto dessas coisas, apesar de eu achar que é verdade. Quando é verdade, quando você se equipara, né? O Vitória, eu falei aqui nesse instante, o Vitória não contratou um jogador nota 7 para tirar essa média 5 que tem um grupo. Então, o que é que o Vitória quer? O Vitória quer se igualar com aqueles que vão brigar para não cair. Então, ele não está falando uma mentira, mas essas coisas um comandante não fala. O comandante segura a onda, ele não joga isso em público. Como é que eu vou me sentir num grupo do Vitória, o meu treinador dizendo que eu vou brigar para não cair? Porque é isso que ele quer dizer aí. Que o Remo, um time que subiu da segunda para a primeira, depois de 535 anos, o Remo sobe para a primeira divisão, e o treinador já iguala o time dele, o Vitória, com o Remo. Não deve fazer isso, porque o Vitória é time grande, Vitória é time de primeira divisão, Vitória chegou na final de Campeonato Brasileiro, no final de Copa do Brasil. É claro que, às vezes, aqueles que lá trabalham, né, tornam o time pequeno. Mas o time do Vitória é grande, com a torcida grande, imensa, um estádio maravilhoso. Não pode ser tratado dessa forma. Outra coisa que ele diz, eu anotei aqui. Falou que é fácil apontar o dedo para alguém. Nosso trabalho é esse. O trabalho da menina que perguntou lá é esse aí. Nós temos que apontar o dedo para quem foi bem, para quem foi mal. Senão a gente para de trabalhar aqui. Não tem mais rádio, não tem fogo cruzado. Não podemos criticar um jogador, não podemos criticar outro. Por exemplo. Tá ali todo. E vem daqui, Nilson. Quem foi o melhor em campo? Olha, Márcio, eu acho que o Eric fez um grande jogo. O Alexandre também foi muito bem, não errou nada na partida. Mas pela personalidade, Márcio, pela segurança e pelo bom jogo e o gol no Bavi, que é difícil fazer gol em Bavi, ainda mais fora dos domínios. O Del, para mim, foi o destaque do jogo, mas o Eric jogou muito bem. E Alexandre também fez uma partida sensacional, não errou nada. Emílio Pinto, você tá embaixo, pode falar, Emílio? Já acabou a coletiva aí? Ainda não, né? Acabou não. Eu tô ligado aqui porque eu sei que fica na mesma linha aqui. Quando o Emílio acabar, ele fala com a gente, então. Paulo Germano Júnior, quem foi o melhor em campo, Germano? Eu também, Márcio, vou com o Del, atacante do Bahia, viu? Tá certo, só falta
o Emílio Pinto votar, não é isso? Somente o Emílio Pinto vai votar. Torcedor participando no oferecimento de Auto Shopping Itapuã, o maior e melhor shopping de automóveis da Bahia. No Auto Shopping Itapuã você encontra o seminovo com a melhor qualidade revisado, com a garantia de 33 lojas ali à disposição. No Auto Shopping Itapuã, para Elétrica Capital, materiais elétricos e construção. Torcedor me chamou, 94040699059230. Fala, torcedor. Boa noite, Márcio, Dito e galera da Salvador FM aí e equipe dos Galácticos. Ô Márcio, aqui é Joaquim de Cabacilho do Paraguaçu. Você acha que Rogério não tinha que entrar, não era com o time principal, já para ganhar canja para enfrentar o Corinthians na quarta-feira, não? Ele descansou o time, né, Nilson? Parte do time, né? E ganhou o jogo, ou seja, o planejamento dele deu certo. Ele falou na coletiva, eu tinha essa informação antes do jogo, que ele ia poupar alguns jogadores importantes. Ele não trouxe o Gilberto, não trouxe o Acevedo. Aliás, ele já escalou o Acevedo do Corinthians, que o Acevedo vai começar jogando. O Everton Ribeiro também não veio, o Jean Lucas, o David Duarte e o Ramos Mingo. Então, esses atletas não foram relacionados, né? Treinaram fisicamente durante toda a semana e vão ficar disponíveis para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Corinthians. Então, são jogadores importantes, né? Você vê que o Juba esteve hoje no banco, Márcio, e não entrou. Vai ficar para o jogo de quarta para poder ter a força máxima com os principais jogadores, um jogo fora de Salvador, já que a prioridade para o Bahia, nesse momento, é o Campeonato Brasileiro. Bom, já eu vou falar também com o Emílio Pinto lá por baixo, hein? Pedro Henrique. Bem, você é baiano, é verdade. No momento de um clássico, vale quando o cara consegue traduzir tudo isso em alegria e resultado de triunfo, né? Eu acho que o Del, sim, foi o melhor. Márcio? Oi, Vanildo. Eu posso trocar meu voto? Pelo seguinte, você vê que o Eric ele ficou o tempo todo, não foi substituído, nem o Eric nem o Caio Listante, para você ver, como você mesmo atestaram que o Eric fez uma grande partida. Mas para eu dar unanimidade, realmente o Del merece. Olha que ele não jogou nem meio tempo, né? Ele jogou, me parece, em torno de 20, 25 minutos, porque ele entrou no segundo tempo e também foi substituído. Ele entrou no lugar do Juan Pablo e depois foi substituído pelo Kiki Oliveira. Então eu vou dar unanimidade, ele merece, foi um gol importante, foi no Bavi. É um jovem que está se apresentando muito bem e eu não tenho, como é que se diz, vergonha nenhuma em mudar meu voto. Eu também escolho o Del, viu, Márcio? E o Eric foi um bom voto, com certeza. Com certeza. Até porque o garoto tem 17 anos. Até o próprio Jair Ventura ressaltou. Quantos anos tem o menino aí? 17 anos, fez o gol, tá aí. Muito.